Deixa eu ver se eu anotei onde é que Santo Agostinho a gente finalizou, né? Santo Agostinho, ele está no período ainda helenístico, mas ele entra na... Era só isso mesmo? Oi? Era só isso? Só isso? O quê? Do Santo Agostinho, São Tomás, é pequena a matéria? Pequenininha? É pouca coisa, não é muita coisa não, porque são dois indivíduos apenas, né? É um período importante da filosofia, porque é a adaptação da filosofia grega, né, e da política, né? O São Tomás de Aquino é aquele que vai trazer a política de Aristóteles para a igreja, e o Santo Agostinho é quem vai trazer as ideias de Platão, né? As ideias de Platão para a igreja, o platonismo cristão, né? A adaptação filosófica lá. Boa noite, Jonas. Então, assim, os dois indivíduos, eles têm relevância no aspecto filosófico, mas é muito curto, e também não dá para a gente devagar. Se a gente fosse trabalhar, se a gente estivesse na faculdade de filosofia, a gente poderia passar um ano falando sobre esses caras. Isso aí vocês podem ter certeza. Daria para poder devagar durante mais de um ano aí para o trabalho deles, só que não é o objetivo nosso, tá? O objetivo nosso é a gente saber, conhecer, entender e compreender a importância que esses sujeitos vão ter. Sim, a Nai falou, né, que vai chegar mais tarde, por conta do trabalho. Então, assim, nós vamos ter essa circunstância, nós vamos ter essa situação de não poder aprofundar, como a gente não pode aprofundar em nenhum outro filósofo, né? A gente passa somente por um movimento en passant, né, bem superficial, porque não dá para poder dar uma aprofundada. Se a gente aprofundar, a gente mergulha e não consegue sair do sujeito, porque tem muita coisa. É muito conhecimento, é muita informação sobre eles, né? Então, sobre o São Tomás Santo Agostinho, o principal é ele viveu no período helenístico, né, que é no período lá do Império Romano, século IV, III, mais ou menos, depois de Cristo. E ele faz parte da filosofia da Idade Média, porque ele que introduz a filosofia cristã. E passaram-se quase 1000 anos, né? Se a gente for pegar a data do nascimento do Santo Agostinho aí, no material que eu mandei para vocês, que vocês têm, o Santo Agostinho, ele nasceu em 354 depois de Cristo, morreu em 430 depois de Cristo. Quando você chega agora para o São Tomás de Aquino, São Tomás nasceu em 1226, ou seja, nós temos aí 800 anos de diferença de um para o outro, né? Então, São Tomás, ao lado de Santo Agostinho, são os principais representantes da filosofia medieval, né, que vai do século V ao século XIV, sai do século XIV, porque no século XIV inicia o período do renascimento cultural, com a formação dos Estados Nacionais, com a formação do antropocentrismo, né? Volta a figura do antropocentrismo, e aí você deixa o teocentrismo, né, a figura de Deus central, que é a filosofia cristã. Tomás, ele vai pertencer a essa segunda ou alta escolástica, do século XII até o século XIV, né, que vai tentar conciliar a fé com a razão, trazendo os preceitos aí do Aristóteles. Ele baseia-se principalmente no pensamento de Aristóteles, na discussão dialética entre a fé e a razão, e a finalidade de Tomás foi organizar um conjunto de argumentos para demonstrar e defender as revelações do cristianismo de modo a não contrariar a fé. É interessante a gente discutir isso aqui, porque, como eu falei, eu não quero que ninguém, obviamente, perca fé, ninguém perca credo, ninguém abandone seus ideais, mas é interessante a gente discutir para a gente perceber que nada mudou, né? Houve apenas uma adaptação. Então, quando a gente fala do teoria do conhecimento do tomismo, né, de São Tomismo, porque ele é São Tomás, então por isso tomismo, tá? Tomista. Primeira coisa, ele reconhece a importância do conhecimento natural, conhecimento humano. E esse conhecimento humano ele vai ser adquirido através do quê? Através da vida, através dos sentimentos. Então, o raciocínio indutivo, né, o conhecimento particular, o conhecimento possível, o conhecimento concreto, a imaginação, que é a fantasia, e o intelecto, que é o raciocínio dedutivo, né, um conhecimento universal, ou abstrato, necessário, é conhecer as essências. E é interessante para nós, dentro da faculdade de Direito, por quê? Porque nós tentamos desenvolver esses elementos, né? Então, assim, principalmente na parte do intelecto, né? A gente discute a filosofia para poder ampliar aí o conhecimento nosso, né? De modo que os nossos sentidos, né? O nosso raciocínio indutivo, ele seja apurado, ele seja aguçado e estimulado por essa parte de questionamento filosófico.
né? A teoria do tomista, ela afirma que o conhecimento começa pela experiência sensível, passa pela fantasia, até a apreensão de formas abstratas pelo intelecto. Então, sim, todos os três elementos, eles trazem, né, para a gente aí alguma forma de conhecimento. Então, experiência sensível, que seria os sentidos, aquilo que você sente, depois você pensa, você materializa no seu intelecto, e aí você deduz, você cria a informação. E aí você tem a teoria do conhecimento. Ele vai virar e falar o quê? Olha, o raciocínio indutivo, ele é necessário para a aquisição do conhecimento. E ele passa por alguns processos que são singulares, alguns processos que são particulares. Daí vem a conexão entre Deus e o homem, né? Todo mundo já deve ter visto esse desenho, ou parte desse desenho aqui, da Capela Sistina, né? O desenho, Deus, o homem dando lá o conhecimento, dando crivo para o ser humano. Né? Então, assim, a característica da existência de Deus. Porque como é que nós vamos acreditar em Deus? Nós temos aí algumas situações, algumas provas. Você pode sentir, né? São a questão sensível. Você pode sentir a presença de Deus. Como assim? Silencie. Né? Se você for pegar as escritas, você vai fazer assim, silencie. Ao silenciar, você vai escutar Deus falando contigo, né? No cristianismo tem muito disso. Você tem o fato de nós termos características, né, imperfeitas, e essas imperfeições, elas buscam a perfeição, e somente quem pode ter a perfeição é Deus. Então nós temos aquele preceito muito do antagonismo que o Aristóteles ele nos apresenta, né? Então afirma que a razão não pode conhecer a essência nem a localização de Deus, mas pode demonstrar a existência. Como é que você fala assim da existência de Deus, né? Como é que você vai discutir a existência de Deus? A gente tem hoje a teoria do Big Bang, né? Fala assim, os cientistas falam teoria do Big Bang, que veio da matéria, que veio de uma energia, do acúmulo de energia, mas de onde veio essa energia? Então sempre vai remeter aqui, alguém vai ter que ter dado origem a alguma coisa. Por isso que você vem a compreensão, né, da figura de Deus. Deus existe? Sim. Eu posso ver? Não. Mas como é que você sabe que Deus existe? Não, porque tem que ter alguma coisa maior. Como é que tem que ter uma coisa maior? Não, mas o mundo veio da evolução, sim. Como é que veio da evolução? Veio do Big Bang. Como é que nasceu o Big Bang? O Big Bang nasceu do choque da matéria. Essa matéria, quem criou essa matéria? Aí você quebra o cara. A ideia, mais ou menos, é essa. A discussão, a linha de raciocínio é basicamente essa. Então, você tem um preceito da metafísica, né? O ser, que é a existência, é a essência, que é a substância, que pode ser igual ou diferente. O ser é existência, né? Que pode ser igual ou diferente à essência, que é a substância. O que seria isso? A existência de dois seres, o pleno, que é Deus. Deus é uma essência plena, Deus é 100%, isso aí dentro da filosofia tomista. E nós, que os seres em gerais, que somos o quê? Somos seres e essência, mas nós somos diferentes de Deus. Nós somos feitos à imagem e semelhança, segundo os ensinamentos cristãos, porém, por ser a imagem e semelhança, não significa que nós somos iguais a Deus. Nós temos características, elementos, porém nós não somos deuses, né? Nós somos imperfeitos. A essência, ela precede a existência, ou seja, a essência divina precede a existência das criaturas. Né? E para a conclusão, ele coloca o seguinte, que o único ser realmente pleno, né, seria Deus, o que é o ato puro, né, que não há o que realizar ou se atualizar em Deus. Deus, ele é completo, ele é perfeito, ele não se muda, né? Então, assim, aí a gente vai começar a perceber, dentro dos ideais dele, de fundamentos. Ele vai trazer muito da ideia do Aristóteles nos aspectos da racionalidade, da vida social enquanto política, né, da vida política, da vida em comunidade, que a polis é uma comunidade, então aí você vai ter a comunidade cristã, a comunidade em Cristo, a comunidade da igreja, né? Então, assim, a ideia de que Deus, ele cria, né, ele dá origem a essas criaturas, os seres que somos nós, né, que são seres não necessários,
porém Deus foi benevolente, né? Então, assim, é muito interessante, não dá para poder a gente ficar divagando, né, para poder adentrar, né, nos contextos pormenores do tomismo, até mesmo do Agostinho, porque, assim, senão a gente se perde. Isso aqui dá para a gente conversar anos a fio. O princípio da não contradição. Ser, afirma que o ser é ou não é, não podendo ser e não ser ao mesmo tempo. Ou é Deus ou é o demônio. Ou estar com Deus ou não estar com Deus. Ou você é, ou você não é. São duas situações. Ou é bom ou é ruim. Ou tem fé ou não tem fé. Então, a não contradição. Você não pode ter dúvidas. Você não pode questionar. Princípio da substância. Né? Os seres contingentes existem substâncias e acidentes. Os seres de substância fazem parte da essência do ser. Não pode ser dele tirado. Né? Então, assim, você tem alguns princípios, alguns elementos. A alma, por exemplo, é uma substância. A alma, ela é essência para nós, ela não pode ser tirada. O segundo, no caso, a substância acidente, não faz parte da essência do ser, por isso ela pode ser alterada, que é a questão do pecado. Né? Você pode ter penitência, né, para ter o pecado perdoado. A ideia é muito próxima aí. O princípio da causa eficiente. Os seres contingentes, que são seres gerais, somente vieram a existir graças a um ser necessário, que seria Deus, o ser pleno, né, que é a própria causa da eficiência das criaturas. O princípio da causa final. Né, você tem o livre-arbítrio, mas você tem um objetivo, você tem uma finalidade. Para que você vive? Para que existe a vida humana? Todo mundo procura a vida humana o quê? Para uma vida, a vida do cristão, você não vive aqui, você vive para ter uma vida eterna. Então, a causa da vida, né, o princípio da causa final, para onde nós vamos, né, qual o nosso caminho. Tudo isso é desenvolvido dentro da teoria do conhecimento, que perdura até os dias de hoje. Né? Então, você tem o princípio do ato e potência. Né? O ato representa a existência atual do ser. Opa, somos nós. A potência representa a capacidade de vir a ser aquilo que não se realizou, ou que pode não se realizar. O ovo transforma-se numa galinha. Né? Você tem lá a multiplicação dos talentos, é passagem, inclusive passagem bíblica. Né? Você fala lá, o Senhor entregou os talentos, que são moedas, dinheiro, e aí está falando, na verdade, o talento da pessoa, os dons, né? E aí teve pessoas que gastaram, desperdiçaram, teve pessoas que enterraram, teve pessoas que simplesmente foram lá e multiplicaram, ou seja, melhoraram, maximizaram. A ideia é essa, é uma passagem da potência para o ato, explica toda e qualquer mudança, né? Nós somos sensíveis, nós somos contínuos, né? E aí ele cria as teorias. A Suma Teoria, do Tomás de Aquino, e a Suma contra os gentios. Contra gentios significa gentes, né? As pessoas. Então, as obras dele são essas duas obras, as principais obras que vão dar origem. Cristiano, nós vamos ler essas obras, a gente vai estudar essas obras? Não. Eu tenho que falar desse sujeito porque está dentro do meu cronograma. Vocês têm que saber a existência dele, você tem que saber os valores que ele traz para vocês, o que ele adapta, e a vida vai seguir sem haver maiores interferências, tá? Prova da existência de Deus. O São Tomás ali, ele considera 5 vias que vão conduzir argumentativamente a Deus. Todas as características comuns, elas vão se firmar em algumas evidências. Quais evidências? Sensíveis, aquelas que você sente, que você pode perceber, e as racionais, aquelas que você vai deduzir perante a lógica, né, o aspecto da lógica. A primeira é o primeiro motor, né, o movimento. Né? Então, assim, alguma coisa faz mover, algo te leva a mover, algo te permite andar, algo te permite falar, algo te permite correr. Tem todo um nexo, tem toda uma conjuntura. A segunda via são as causas eficientes, as causas, as razões, os motivos. Por que você está aqui? Né? Para que nós existimos? Qual a razão da vida? Né? Aqueles questionamentos que nós temos, que são feitos. A terceira via é o ser necessário, né? E os seres contingentes, ou da contingência. Nós sempre necessitamos recorrer a alguém, então ser necessário. No momento de fraqueza, no momento de atribulação, né? Alguém me ajuda. Né? Para nós chamamos Deus, nós que somos cristãos. Os vikings chamavam lá por Odin, por Thor, né? Freia,
né? Os romanos chamavam por Marte, chamavam por Ares, chamava por Hades, né? Os gregos chamavam por Zeus, por Poseidon, etc. e tal. Sempre vai haver alguém, né? A gente consegue perceber essa ideia do ser necessário, por exemplo, no politeísmo, né? Não, nós somos monoteístas, mas no politeísmo você tem lá o Deus Sol, Deus Água, Deus Terra, Deus isso, Deus aquilo. E aí você vai buscar, né, alguém para te dar, né? Você tem a dança da chuva, lembra lá os índios, tem a dança da chuva. O cara precisa da chuva para poder plantar, dança da chuva, né? Então, você tem isso, essa necessidade. A quarta via seria os graus de perfeição, né? Seria a existência, né? A existência de Deus, que se vai se basear no preceito do Platão, né? Essa quarta aqui é a perfeição, os ensinamentos do Platão que a gente estudou lá, né? Do ser perfeito, do ser pleno. A quinta via, a finalidade, né? A ordem do mundo, por que nós vivemos. Se você compreender, até dentro da filosofia grega, ela vai ter isso, tem que ter uma razão. Se nós não tivermos algum motivo para depois, a vida nossa é muito vaga, a nossa vida é muito vazia. Para que eu estou vivendo? Se eu morrer aqui e acabou, para que eu vou viver? Então eu vou roubar, vou matar, eu vou fazer tudo que eu quero, não vou respeitar ninguém, eu vou... A ideia que você tem de ter alguma... Você tem que ter uma necessidade ou algo para fazer de bom, para que no futuro você tenha alguma benesse. Então, essa finalidade, essa ordem do mundo, né? Então, tem até o pensamento lá tanto do Sócrates, do Aristóteles, quanto do Platão, que fala da necessidade de você ter o quê? Um preceito de continuidade, né? A vida para o Sócrates, ela é cíclica, né? E ela sendo cíclica, você tem que viver ela de forma plena, positiva, né, de forma ética, para que você tenha uma boa pós-vida, para que você volte numa condição melhor. O reencarnado, né? Para nós cristãos, nós temos que viver bem, nós vamos perder o corpo, mas a nossa alma ela vai ser levada para o paraíso se a gente for digno. A ideia toda está aí. E aí vai explicando, por exemplo, a prova do motor, né? O primeiro motor, tudo aquilo que se move é movido por outro ser, né? Por sua vez, esse outro ser, para ele mover, ele também precisa ser movido por um outro ser. Ok? Então, se não houvesse um primeiro ser movente, se não houvesse um primeiro que movesse alguém, ou que desse o start, né, a questão na física, né, que saísse da inércia, ninguém poderia mover. Então, a ideia de Deus é esse primeiro. Deus é esse que promoveu, que foi o motor de ignição para os filósofos da contemporaneidade, que são os cientistas, para os filósofos da contemporaneidade que são cientistas, o start é o Big Bang. O Big Bang é Deus. A ideia é essa, né? Então, o primeiro ser movente, o Big Bang, o que gerou a vida, é Deus. Então, aí estaria. A causa eficiente. Nós não teríamos a possibilidade de viver se não existisse algumas linhas, né? Se não houvessem alguns preceitos. Então, toda coisa existe no mundo por uma razão, tudo é conectado. As coisas do mundo não possuem em si a causa eficiente, mas todas elas o quê? Todas elas são arranjadas, todas elas são encaixadas, tudo possui efeito e consequência. Para toda ação existe uma reação. A ideia máxima é essa. A causa eficiente é Deus. Né? Então, tudo que fala do Tomás, São Tomás de Aquino, tudo vai remeter à figura de Deus. Todo elo, né? Você tem lá, você vai andar. A sua vida ela vai seguir um rumo, vai atingir um determinado objetivo, vai fechar. Marcelo vai encontrar a esposa dele, vai casar, vai ter um menino. Opa, casou. Isso é vontade de Deus. A eficiência, né? A causa eficiente é Deus. Deus sabe. Deus escreve certo por linhas tortas, diriam algumas pessoas, né? Que você vai chegar no final. Você tem ali a questão do projeto divino. Tem um filme que eu gosto muito, com o Matt Damon, agora eu esqueci, eu gravei na cabeça para poder falar, Agentes do Destino. Quem não assistiu, fica aí uma dica, Agentes do Destino, do Matt Damon.
o ator, né, o Matt Damon é o ator principal, e aí é muito interessante que vocês conseguem verificar, inclusive, essa causa deficiente, né, ligada ao amor, né, ao curso da vida. Agentes do destino? Agentes do destino, Agentes do Destino. É um filme gostoso para ver com a família, light, não tem nada demais, entendeu? É um filme que, tipo assim, um filme que se você vê sem pensar, sem raciocinar, é um filme de romance e entretenimento. Agora, se você vê com um olhar crítico, você vê muita filosofia, entendeu? A prova, né? Ser necessário, seres contingentes. Todo ser contingente existe e pode deixar de existir, somos nós, né? Se todas as coisas existem e pode deixar de ser, então uma vez ela não existiu. Então nós somos seres contingentes, nós somos seres passageiros, né? Porém, você tem um ser necessário. Qual que é o ser necessário? Deus. É aquele que não vai se perder, é aquele que não vai mudar, é aquele que vai estar, ele vai ser onipresente, onisciente, ele vai ser integral o tempo todo, né? Então ele não muda. Ele coloca aqui a prova, né? Todos nós passamos, Deus continua. Graus, né? A quarta prova, o grau de perfeição, as qualidades, né? Algumas coisas são melhores, outras são mais belas, algumas são mais poderosas ou mais verdadeiras, né? Algumas possuem mais ou menos qualidades positivas, né? E essas qualidades de perfeição, elas podem variar de pessoa a pessoa, né? Então esse grau de perfeição ele existe como? De onde eu pego esse grau de perfeição? Eu tenho um paradoxo. Deus é a perfeição. Deus é o estado máximo, o estado pleno, né? É a verdadeira bondade, é a verdadeira qualidade, é a verdadeira beleza, né? Então, assim, esses graus de perfeição, isso vem da ideia do quê? Ela vem da ideia de Platão, né? Foi aquilo ali que a gente destacou naquele ponto, nos slides anteriores. Das provas, das teorias criadas pelo Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino, essa aqui é a única que vem do Platão. Todas as outras são do Aristóteles. A quinta prova, a finalidade dos seres, né? Todos nós temos uma razão para existir. Toda coisa bruta que não possui inteligência própria, os seres inanimados, vegetais e irracionais, eles cumprem uma função. Alguém já assistiu o Rei Leão? No Rei Leão, lá no início, quem não assistiu, vai assistir. Lá no início... Oi? Hakuna Matata? Não é Hakuna Matata. O ciclo da vida. Tudo na vida, tudo tem uma função. Tudo tem uma finalidade. Né? Você tem que compreender que tudo é um efeito. Né? Vamos falar assim, agora a gente está discutindo o vírus, né? O coronavírus. O pessoal está discutindo se esse vírus é criado em laboratório, se esse vírus ele é natural. Estão chegando ao consenso que é um vírus natural. Mas por quê? Tem gente demais na Terra, tem que morrer gente. Tem que diminuir. Só o homem diminuindo, só o homem ficando fechado, as águas estão ficando mais limpas. Eu estava vendo um documentário, na praia, tá vendo agora a aglomeração de estrelas do mar, que já haviam desaparecido, então já estão aglomerando, estão desenvolvendo, né, nesses dias que não está sendo possível nadar. Você está tendo a poluição, ela está reduzindo. Então, assim, o mundo ele se regenera, né? O parasita do planeta se chama ser humano, né? Então, assim, nós que atrapalhamos. Então, o ser humano, o planeta, ele reage. A ideia seria mais ou menos essa: tu tem um efeito, né? Tu tem uma causa e uma consequência. E nesse aspecto aqui, a finalidade, né? A finalidade do ser é buscar Deus. Deus é a finalidade, né? Você vai buscar, é aonde você tem que atingir. E aí vem a questão da alegoria, né? Do arqueiro, né? O arqueiro ele aponta aonde ele tem que acertar. Então nós devemos admitir o quê? Que existe algum ser inteligente que dirige a natureza. Alguém já ouviu aí
Avatar? Se não viu Avatar, assista Avatar, vocês vão entender essa ideia do Avatar. Né? Você vai entender. Rei Leão, ou Cristiano, Rei Leão, você quer dizer aquela parte do que o pai do Simba morreu? Sim, do ciclo da vida. Aí depois ele ia voltar e ia virar grama. Sim, exato. Tudo tem uma função, tudo tem uma finalidade. Até os seres inanimados, entendeu? Então, fala assim, igual ele fala lá, nós comemos o antílope. Né? O antílope, ele vai virar grama, e por isso a grama, né? Nós vamos virar grama, o antílope come grama, nós comemos o antílope, né? É tudo cíclico. Sim. É cíclico, a ideia é essa. Né? Então, assim, quem assistiu Avatar, Avatar, você vai ter lá, por exemplo, a árvore, né, do saber, que seria a figura de Deus, a figura divina, né? E aí você tem ali a essência, ele que controla, ele que administra todas as coisas. A ideia é muito, muito legal. E aí vem para o aspecto do direito. A gente estava falando da filosofia. A lex aeterna, ou seja, a vontade suprema e desconhecida de Deus. É interessante que essa filosofia do São Tomás de Aquino é ele que vai permitir dar origem aos estados nacionais. É essa ideia dele que vai permitir a criação dos estados nacionais com a figura do rei, tá? É através dos ensinamentos, dos escritos do São Tomás, que a igreja vai passar a escolher os reis, e vai ser a igreja que vai poder eleger. E aí você tem a lex aeterna, ou seja, vontade suprema e desconhecida de Deus, você não consegue. E aí você vem para a lex naturalis, a lei da ordem natural, e a lex divina. A lei divina, quem que faz a ligação entre Deus e o homem? A igreja. Né? Então, é Deus e o homem que faz. Deus e o homem, para poder ter que ser conectado, tem que passar para ele a igreja. Então, inclusive, hoje essa é a ideia. Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que ir para a igreja. Sinal que se eu não estiver na igreja, eu não estou com Deus. Particularmente, eu não tenho essa premissa. Eu acredito que Deus está em todo lugar. Né? Eu não preciso estar necessariamente dentro de um templo para estar com ele. Eu tenho que agir bem. Né? Ações ideais sem ações são vazios, e ações sem ideais, sem fé, são vazias também. Então, eu tenho que agir. Não basta eu estar indo na igreja, eu tenho que agir e fazer. Né? Então, você tem esses aspectos aí. E você tem a lex humana, ou seja, a lei humana, né? Que é o Código Penal, a Constituição, etc. e tal. É interessante a gente destacar aqui que o pensamento dele passa lá atrás. Né? Você tem uma passagem bíblica que vai falar assim, Jesus Cristo vai dizer, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Seria essa a ideia. A César seria o Estado, seria as leis humanas. César era o imperador de Roma. César é a lex humana. Deus, a lex divina. Então, dai a César, ou seja, cumpra as ordens que os homens criaram. Cumpra os ensinamentos e as ordens divinas. Né? A ideia que se tem é essa, ok? A premissa maior é essa. O que é lex naturalis, ou lei, a ordem natural? Nascer, viver, morrer, acordar, dormir, chover, fazer sol, lua, né? Evento da natureza. E a lex aeterna, plano divino. Deus tem um plano para cada um. Nós não sabemos o que ele quer de nós. O que é uma lei? Aí vem uma definição, né? É uma ordenação para a razão no sentido do bem comum, promulgada por quem dirige a comunidade. Quem dirigia a comunidade naquela época? A igreja, né? Era a igreja que falava o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. Né? Então, sim, era ela que determinava a lei. E a lei eterna, né? A lei divina, é a lei racionalizada na vontade de Deus, né? Somente indivíduos nascidos com uma iluminação especial conseguem ter esse contato. Olha, se você pegar, quem que é esse sujeitinho aqui? Para a Bíblia. Moisés. Olha aqui, olha que bonitinho aqui, ó. A iluminação dele, olha. É aquilo que a gente falou lá do Santo Agostinho, ó. A iluminação. Isso aqui, Deus iluminado também, ó, tá vendo? Deus iluminado tá dando origem ao quê? Aos 10 mandamentos, né? A figura lá, ó, Moisés, a Jesus também, a auréolazinha lá, a Jesus, né? O rei Davi,
né? Rei Davi, a iluminação chegando até ele. Então, tudo assim você verifica, né? Então, você tem a lei eterna, ela emana de Deus, e ela chega a leis humanas, né? Não vai roubar, não vai matar. Oi? Alguém fala alguma coisa aí? Estão seguindo. Meu negócio saiu todo do... Oh, Jesus. A lei natural, assinalado sobre nós a luz da face de Deus, né? Como se a luz da razão natural pela qual discernimos o que é bem e o que é mal, que pertence à lei natural, nada mais seja do que a impressão da luz divina em nós. Daí se evidencia que a lei natural nada mais é do que a participação da lei eterna na criatura racional, no ser humano. O homem é capaz de conhecer o que se deve e não deve fazer, em virtude natural chamada razão, a capacidade de pensar. Afinal, nós possuímos um elo, uma conexão com Deus. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, assim, a ideia é essa. Então, eu tenho uma coisa aqui, ó, racionalidade, eu penso, diferente de todos os seres. Isso, inclusive, é fruto lá do pecado original, quando eu comia a maçãzinha, né? Então, eu tenho a lei eterna, ela vai emanar e ela vai dar origem a uma lei divina, ou a lei revelada, que aí é a ordem da igreja. Quem pode compreender, quem pode interpretar as leis são os homens sábios, os homens santos, né? Exemplo aí, a figura de Moisés. E aí, por exemplo, lá, os 10 mandamentos, o homem santo que criou, né? Amar a Deus, não falar o nome em vão, trabalhar, honrar pai e mãe, matar, não cometer adultério. Isso aqui é o original, tá? Não é o que foi adaptado, não. Porque tá aqui, ó. Não, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Não falar o nome de Deus em vão. Não trabalhar no sábado. Honrar pai e mãe. Não matar. Não cometer adultério. Não roubar. Não prestar falso testemunho contra o próximo. Não desejar a mulher do próximo. Não desejar qualquer coisa que pertence ao próximo. Então, assim, é a parte da tradução literal, né? Para nós aí guardar domingos e festas de guarda, né? Que a gente fala. Os cristãos, pelo menos católico, fala isso. Então, assim, lá o sábado, quem é adventista se aproxima mais disso aí, né? O adventista não trabalha no sábado, da noite da sexta até a noite do sábado. E aí você tem lá a lei divina, a lei natural, que vai dar origem ao quê? As leis humanas. As nossas leis aí, ó, que é bonitinho para nós. Nossa legislação, nosso Código Civil, nossa Constituição, o nosso sistema judiciário, que mudou. E aí nós vemos dentro do aspecto o quê? A ética. Opa, quem chegou aí? A Naizinha. A Naizinha chegou. Que isso? Tá chegando? Tá andando para casa? Tá saindo do trabalho agora, né? Então tá bom. Vai ouvindo a gente aí. Não tô te ouvindo não, porque tá desligado seu microfone, viu? Vai vir tranquila. Detalhe, né, Cris? Exatamente. Aí vem, faz, aí vai escutando a gente falar. Nós estamos falando de filosofia, falando aí do São Tomás de Aquino, tá bom? Já e aí nós temos a figura... Não, então... não, tá no início ainda. Já falou muita coisa? Não, depois eu te mando o vídeo. Tá gravando. Beleza? Parabéns pelo 15 lá, viu? 15? Ué. Tirei 15 onde? Tirou 15 na prova. Tirei? Eu falei no início da prova, o Gesney, Eliuenay e Luiz Felipe. Que top! Foram os 15. Parabéns aos seus 3. Obviamente, nós tivemos aí 14. Nós tivemos 14 aí, né? 14. O Rodrigo Melo, Taislane, né? Quem mais aqui? Deixa eu ver. Tiraram 14. Aí depois as outras notas, aí todo mundo sabe, cada um sabe a sua. Então vai lá, vamos voltar. Mas, sem mais delongas, só te fazer uma pergunta. E baseado naquele negócio do plágio, quer dizer que eu não plagiei nada? Não, filho, eu relevei, tá? Muita coisa. Não vou entrar no mérito, não, viu? Vamos relevar. Beleza. Tá? Vamos lá. Ética. Então, dentro do aspecto ético, nós temos os heróis. Olha que bonito. Isso aqui é da filosofia grega, né? Os heróis gregos. Você tem lá o quê? Você tem o Hércules, né? Você tem
quem que vai passar a ser dentro da igreja? Os santos. Né? Então, você tem os santos são as pessoas que você vai seguir. Na Grécia Antiga, na Roma Antiga, você tinha como heróis os valores éticos, eles eram pautados nos heróis, nos valores de guerra, nos valores da sabedoria, da proteção. E aí, quando a gente vem para a religião, a gente tem aqui a figura dos santos, que são aquelas pessoas que entregam a sua vida, né, para poder viver a cristandade. Eu acho interessante, por exemplo, igual essa figura aqui, olha, né, olha o que é. Na verdade, é uma cruz, né, para mostrar o sentido de que a pessoa ela se sacrificou, assim como Jesus havia sacrificado, né? Olha a figura aqui, ó, da iluminação, o santo. Por que o santo é iluminado? Olha a iluminação aqui, a auréola aqui, ó. Olha só a iluminação. Né? Os santos são os iluminados, são aquelas pessoas, né, que são tocadas, são alguns poucos que são tocados por Deus. E a finalidade, né, ética é formar o cidadão segundo os valores da norma, os valores da vida virtuosa. Né? E a ideia do cristianismo, em especial desse período, era que a pessoa se voltar para a fé, se voltar para a igreja. É interessante que a sociedade ela começa a mudar, ela começa a ter uma tônica diferente no momento que os poderosos eles começam a questionar esses valores, esse poder que a igreja possui. Né? Então, nesse momento que eles começam a questionar os poderes que a igreja possui, vai gerando aí algumas fissuras, algumas lacunas, né? E vai transformando aí a religião. A virtude, então, é o quê? Uma disposição do caráter, é um princípio racional do homem. Nós temos uma finalidade é o bem. Né? E para mim poder atingir esse bem, eu tenho que ter as minhas virtudes. Eu tenho que praticá-las. Por isso que não basta apenas tê-las, eu tenho que vivenciá-las, eu tenho que expô-las à sociedade. Então, a finalidade das virtudes, o bem, é a beatitude, ou seja, ser santificado, ser santo, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Olha, isso aí, né, você tem aí exortação a valores. Valores o quê? Virtuosos. E as pessoas que vivem dessa forma são vistas como santos, não é mesmo? Então, para a teoria do conhecimento, o São Tomás de Aquino, ele tem Deus como essência, né, o ser existência, que é o princípio maior a ser alcançado. Sem ele, nada se explicaria. Deus, ele é a prova da nossa existência. Sem ele, nós não teríamos vivido, né? Ele seria o start, ele seria a situação inicial. Independente de nós sabermos a sua localização e a sua essência, né? Nós não temos como negar a sua existência, haja vista que a sua contradição, ela determina, ela apresenta a existência dele. Não existe a escuridão sem a luz, não existe o belo sem o feio, né? Não existe o feio sem o belo, não existe o saboroso sem o sabor. Então, essas situações de antagonismo e essas analogias, elas nos levam a compreender. Deus não daria ao homem uma razão que não pudesse ser conciliada com a sua fé. É a questão do livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio, porém Deus, ele estabelece aí que o homem, ele tem que seguir a vida e ele tem a racionalidade para poder atingi-la. Ok? Eu finalizo essa parte aqui da fé medieval e vou entrar agora numa fé mais contemporânea. A gente já vai seguir o barco. Nós vamos seguir aqui fé contemporânea. Nós vamos tratar agora de um sujeitinho chamado Immanuel Kant. Eu, particularmente, gosto demais do Kant. Acho que o Kant é um filósofo que todo mundo deveria conhecer, todo mundo deveria estudar, né? Porque o Kant ele nos permite uma crítica, uma crítica
e um desenvolvimento, né, baseado dentro da moral. Agora eu não sei qual que é o material da minha aula, pelo amor do céu. Aula 5, qual que é a minha aula? Tem 2 materiais aqui, tá. Vamos abrir essa outra. Tá indo rápido, tá tranquilo, tá bom, tá ruim? Vocês não falam nada? Eu acho que eu tô falando com as paredes. Até compor uma música. Ô, Cristiano, Fala comigo. depois você faz o favor de mandar esse material pra gente, sem ser em link também, igual você mandou aquele outro dia. Tá. Vou fazer o seguinte. Beleza. Peraí. Segundo período. Vocês estão querendo material, né? Peraí. Deixa eu decidir qual que eu vou usar com vocês. Deixa eu usar esse aqui. Aqui, ok. Ok. Estou mandando para vocês lá no grupo de info, tá? Chegou. Receberam aí no WhatsApp, né? Agora nós vamos dar um pulo, né? Nós vamos pular aí do século de 1200, nós vamos pular para 1700. E aí nós vamos chegar na figura do Immanuel Kant. O Immanuel Kant, ele vai buscar uma filosofia crítica, né? A criticidade, a razão aplicada, a razão pura, o questionamento, né? A assunção das responsabilidades, a assunção da vida social, né? E das consequências dos nossos atos. E aí ele tem um projeto filosófico, né? Que é a filosofia crítica. Eu acho que é interessantíssimo. Ele começa com a crítica da visão, a crítica da razão pura, e ele vai investigar até onde pode ir o conhecimento humano, o que conhecemos, o que não podemos conhecer, o que percebemos da experiência sensível, o que conhecemos sem precisar dela. Ele vai levantando uma série de indagações aos indivíduos, para que nós tenhamos o questionamento. É interessante destacar que esse questionamento, o Immanuel Kant, se eu não estou enganado, ele é alemão, tá? Se eu não estou enganado, ele é alemão, e ele vai ser influenciado, obviamente, pelo luteranismo, pelo protestantismo, né? Quando você tem o Martinho Lutero rompendo os valores, os dogmas da Igreja Católica, as pessoas começam a pensar. Isso vai aprofundar no pensamento e na filosofia. E aí volta muito da filosofia. A filosofia do Kant é muito a filosofia do Sócrates. Se vocês verem a razão pura, racionalizar, questionar. Peraí, até onde vai o nosso conhecimento? Até onde nós conhecemos ou não conhecemos? O que a gente pode conhecer? O que a gente não pode conhecer? Será que a gente percebe e conhece somente aquilo que nós vivenciamos? Aquilo que nós somos sensíveis? Ou nós podemos compreender também eventos que são além, que extrapolam o nosso conhecimento, a nossa experiência sensível? Né? Ele vai levantando essas indagações. Ele vai basear o quê? Ele vai levar um baseamento à base da argumentação, né? Os conhecimentos a priori, ou seja, os conhecimentos prévios,
e o conhecimento posterior, os conhecimentos posteriores, né, que a gente vivencia. Os conhecimentos que a gente traz, aqui a gente assimila, e os conhecimentos que nós desenvolvemos, que nós criamos. Aí eu vou falar daqui a pouquinho mais sobre isso. O conhecimento a priori, né? O conhecimento a priori são os conhecimentos adquiridos independente de qualquer experiência. Como assim? Tem conhecimentos que você tem sem ter experimentado nada. O que está aí? Peraí. Wi-Fi. Chuva. Beleza. Nós estamos gravando a aula, eu libero o link para todo mundo. Eu mando o link para vocês lá, para vocês estarem assistindo sem problema nenhum. Beleza? Aí, pelo menos, não fica totalmente prejudicado, porque chuva, essas coisas todas, atrapalha, né? A minha net está ruim também, pelo menos está dando para vocês verem? Espero que sim, né? Pelo menos que vocês estejam conseguindo me ver aí de uma forma melhor. Então, assim, os conhecimentos que nós temos, né, a priori, você tem vários conhecimentos que você vai adquirir independente de qualquer experiência. Ah, mas como assim? A sensibilidade, espaço e tempo. Você consegue, você sabe, você compreende o espaço, você analisa o espaço. Entendimento, você tem categorias de entendimento, né, que você desenvolve, que você percebe, você consegue analisar, né? Uma criança, ela tem, você vê pela criança, ela tem uma reação, né? Se você tomar algo que é dela, ela se irrita, ela fala, né? Ela vai chorar, ela vai compreender se ela está dentro do seu ambiente, se ela não está, se ela está próximo de pessoas conhecidas, se ela não está próximo de pessoas conhecidas, se ela vai ter aversão, não vai ter, a gente consegue perceber isso, né? Então ela tem algumas características, ela consegue identificar quem ela pode confiar, quem ela não pode confiar, né? Então são conhecimentos a priori. Oi? Que raiva de vocês, então. Ai, desculpa, eu estava continuando. Oi? Oi, Manu, o que você falou aí? Tá bom. Conhecimento a priori. Tá escutando, Cris? Agora estou. É porque minha internet tinha caído. Os meninos falaram. Depois eu te mando o link para você ver a parte que você perdeu. Tá? O conhecimento posterior são aqueles que nós vamos adquirir pelas experiências, pelo que nós vivenciamos, né? Que nós temos um contato baseado mais ou menos no fenômeno empírico, né? Da experiência científica. E aí você tem aqui um mapa, né, de contextualização. A priori seria a razão pura, um universo necessário. Seria espaço e tempo, preceito de sensibilidade, as categorias, né, os entendimentos e as categorias. Isso aqui vai gerar uma forma pura da razão, que a gente pode chamar de intuição, né? A gente pode chamar de intuição. Quem chegou aqui? Deixa eu ver aqui. Ninguém? Ok, eu mando a aula depois, sem dúvida. A aula do São Tomás, deixa eu mandar de uma vez, que senão eu esqueço. A aula passada, vamos lá. Enviei lá também, tá bom? Beleza? Mandei lá também. E aí nós temos aqui, então, as formas puras da razão. E aí tem aquele preceito da lâmpada, né? A lâmpada, né, que tem uma parte posterior e uma parte a priori. A priori vem da experiência, né? Mas não depende, a posterior é a experiência da contingência. Você vai conseguir perceber, você precisa iluminar. Olha que legal, faz muito próximo da alegoria do mito da caverna, né? A razão, a iluminação.
O mito da caverna fala que nós precisamos sair da escuridão da caverna para compreender a verdade, que seria o quê? As experiências posteriores. Porém, antes disso, nós temos a experiência a priori, que é a informação da caverna, aquela percepção que nós temos, que é a sensibilidade, tempo e espaço. Ele não trouxe nada mais, nada menos do que já está dentro da filosofia. Ele só adapta ao contexto e começa a discutir e passa a ser uma referência, né? Mas de onde que vem isso? Isso vem lá do Sócrates, né? Alegoria da mito da caverna, o mito de Er. Não podemos conhecer as coisas como são em si, apenas como aparecem para nós. Mesma coisa do mito da caverna. Tá? Nós não podemos conhecer as coisas como são em si, apenas como aparecem para nós. É necessário você experimentar, é necessário você viver para ter certeza, para conhecer, para poder se cientificar. Né? Isso vai se aplicar onde? Dentro da política, nas ciências da tecnologias, em vários outros aspectos. E aí, tem 2 videozinhos, no material tem para vocês, eu peço a gentileza de assistirem, tá? Eu não vou passar o vídeo, porque vai perder tempo, e eu exibindo aqui, vocês não vão ouvir. Então, vocês podem ver em casa, tranquilamente, na Nice, de boa, tá bom? Como é que você vai aplicar isso? Esse entendimento dentro da política, ou em ciência e tecnologia. Por exemplo, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, está lá no artigo 1º. Todos os seres humanos. Quem são seres humanos? Todos nós. Todo mundo que tem sangue. Todo mundo que é bípede. Todo mundo que tem cérebro. Todos nós somos seres humanos. Né? Então, assim, nós, pessoas físicas, independente do país, independente do credo, independente do tom de pele, todos nós somos humanos. Então, a ideia é essa. Todos nós nascemos livres. Todos nós nascemos iguais. Iguais em quê? Em dignidade e em direito. Todos nós somos dotados de razão e consciência. E nós devemos agir como? Nós devemos agir com espírito de fraternidade. Todos os seres humanos têm direito à vida, à liberdade, à segurança pessoal. E aí vem nenhum ser humano será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Olha a aplicação do preceito dele. Pois não, quem abriu aí quer falar, fala. Quem abriu quer falar, fala aí para nós. Hein? Ninguém fala nada, não? Tá bom. Olha a aplicação. Aplicação de onde? Nós não temos condições de conhecer. As coisas aparecem para nós. Sensibilidade, espaço-tempo, compreensão. A gente chega na aplicação do direito. A norma. A racionalidade, a criticidade. Todos nós somos iguais. Precisou passar algum momento da história? Sim. Nós temos a Declaração dos Direitos Humanos, né? A primeira declaração, que é, se eu não me engano, de 1700 e pouco. Vou confirmar aqui, ó, Declaração dos Direitos Humanos. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 1789. Né? 1789. E depois nós temos, depois da Segunda Guerra Mundial, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Pelo Conselho Nacional das Nações Unidas. Organização das Nações Unidas. Então, nós vamos ter esses dois paradoxos aí.
E em todos os momentos vai falar do ser humano. Né? A gente vai começar a discutir. Tratado de não proliferação de armas nucleares. Também você vê a aplicação, olha que bonito. Cada Estado nuclearmente armado, parte desse tratado, compromete-se a não transferir para qualquer recipientário arma nuclear ou outro artefato explosivo nuclear, assim como controle direto ou indireto sobre tais armas ou artefatos explosivos, e sobre forma alguma assistir, encorajar ou induzir qualquer Estado não nuclearmente armado a fabricar ou ter por outro meio adquirir armas nucleares ou outros artefatos explosivos nucleares, ou a obter controle sobre tais armas ou artefatos explosivos nucleares. Cada Estado não nuclearmente armado, parte desse tratado, compromete-se a não receber a transferência de qualquer fornecedor de armas nucleares ou outros artefatos explosivos nucleares, ou controle direto ou indireto sobre tais armas ou artefatos explosivos, a não fabricar ou por outro meio adquirir armas nucleares ou outros artefatos explosivos nucleares, e a não procurar ou receber qualquer assistência para a fabricação de armas nucleares ou outros artefatos explosivos nucleares. Por que isso? Aí alguém vê, mas Cristiano, o que tem a ver o Tratado de Não Proliferação das Armas Nucleares com a razão crítica? É óbvio. Experiência posteriori. É uma experiência posteriori. Nós já tivemos o advento da Segunda Guerra Mundial. Nós já vimos o efeito devastador da bomba atômica em Hiroshima e em Nagasaki. O mundo não precisa que todos os países tenham. Aí alguém pode virar e falar assim, mas quem fez esse tratado tem as armas nucleares, aí eles controlam o mundo. Os outros países que não têm ficam sem ter o direito de ter. Cadê a soberania? Sim. Esse tratado é de quando? Esse tratado é pós-guerra, Odalva. Deixa eu falar a data para você. Esse tratado é de 1968. Sim. Entendeu? Ele foi assinado em 1968 e passou a valer a partir de 1970. Então, você pensa, é óbvio, né? Você tem dois aspectos. Né? A gente tem duas vertentes, a gente tem duas variáveis. Os países que têm as armas nucleares continuariam com armas nucleares. Os países que não tinham armas nucleares não poderiam desenvolver uma arma nuclear. Logo, aquele que tem arma nuclear consegue impor. É algo para se pensar. Por que ninguém invade a Coreia do Norte? Porque ela tem arma nuclear. É algo simples. Por que Estados Unidos e China não entram em guerra? Porque ambos têm arma nuclear. Por que Estados Unidos e Rússia, né, a antiga União Soviética, nunca entraram em guerra? Porque ambos têm arma nuclear. Sabem os efeitos devastadores que poderiam acontecer com o uso dessas armas. Só que aí ele vem do ponto quê? Da experiência, de uma experiência o quê? A posteriori, nós já vivemos um caos provocado pela radiação, pelo uso de bombas. No final da Segunda Guerra Mundial, não era necessário, diga-se de passagem. Em uma atitude extremamente covarde, os Estados Unidos foi lá e fez. O Japão tinha, inclusive, se rendido já. Né? Mas ele foi lá e explodiu ainda 2 bombas nucleares para mostrar o seu poderio bélico, que era algo desnecessário de se fazer. Então, olha uma crítica à ética racional e formal à ética emotiva. Primeiro dilema. Para a gente pensar aí, olha, um jovem chamado Henrique, se agir por dever, não pode escolher roubar um medicamento, porque isso contraria o imperativo categórico, uma vez que roubar não se pode tornar uma lei universal. Então, é categórico. Eu não posso roubar. Eu não posso me apropriar de bens alheios. Mas, se Henrique decidir não roubar o remédio para não ir preso, então sua ação está conforme ao dever, mas não foi executada por dever, uma vez que na sua base está o medo das consequências, que é uma inclinação sensível. E aí vem as críticas. Primeiro dilema. E aí? Ele deixou de roubar porque ele acredita que roubar não deve ser feito,
ou ele deixou de roubar porque ele tem medo de ir preso, das consequências do seu ato. A primeira crítica que ele faz é essa. Olha uma segunda crítica. Um pai cuida de seu filho movido pelo dever da norma ou pelo afeto? Um pai cuida do seu filho porque é obrigação da lei ou é pelo afeto? Na sociedade contemporânea, a gente vai ver muito aí o pai cuidando do filho por norma. O sujeito paga pensão porque o juiz manda, porque tem uma sentença e se ele não pagar, ele vai preso. Porque se não fosse isso, ele não iria ajudar, ele não ia cuidar, ele não ia pagar. E ainda que ele tenha afeto, né? Para os críticos, a ética do Kant é muito focada na norma, né? Esquece do ser humano. E aí, quem que são os críticos dele? Schopenhauer, que a gente não vai estudar. Nietzsche, que a gente não vai estudar. Hans Jonas, que a gente não vai estudar. Mas aí estou citando para vocês verem, vocês podem procurar conhecer os sujeitos. O Kant, ele é normativista. E uma das pessoas próximas do Kant, a gente teve aula na terça-feira, né? O Herbert Hart Kelsen, né? Normativistas. Há uma crítica aqui universal ética também. Outros críticos, eles vão levantar a ideia de historicidade dos fatos, do pluralismo cultural. Né? Nossa sociedade, ela é plurima, então você não tem como compreender e analisar tudo de forma uniforme. Tem que ser adaptado a cada estágio, a cada povo, a cada grupo social. Né? E aí o globinho aí mostrando um monte de gente, né, com as vestes, mostrando suas diferenças. Desculpa. Mostrando as suas diferenças. Os críticos, essa ideia, é o Hegel, se eu não me engano a gente vai falar dele, e o Habermas. Habermas a gente não vai mencionar. Ok? Então o Kant, ele vai ter o nosso APS, eu vou lançar o APS para vocês. Deixa eu só confirmar se é isso mesmo que eu preparei o APS. Ô, Cristiano. Oi. Por falar em APS, no ADX eu tô com 4 faltas em APS de filosofia e 4 faltas de APS em teoria do direito? Entendi. Não. Por que falta de APS? Eu mandei os trabalhos, anotava direitinho. APS não. Mas está com 4 lá, aquele... O APS é a atividade que vocês fazem. Mas está no campo de frequência. Deixa eu ver aqui. Minhas faltas. APS H. Aí tá 4. Total H, 4. Eu também estou com 4 em filosofia e teoria do direito. Vamos lá. Deixa eu falar. Vamos lá. ADX. Bom que resolve tudo de uma hora. Bom do negócio conectado é que a gente consegue ver tudo na hora. Para não ter... Vamos lá. Vamos lá, nós somos em filosofia, vamos falar de filosofia. Sim. Estou com 4 horas de falta. Entendi. Professor. Pois não. Vocês estão vendo a minha tela aí do... O Jonas está tentando entrar aí. Estou vendo. O Jonas está tentando entrar aí, não está conseguindo. Tem algum procedimento que você tem que fazer aí? Não sei, cara. Olha só. De fevereiro. Cristiano, eu também estou com 4 faltas em teoria e filosofia também. Tá, tudo bem. Mas, por exemplo, fevereiro já está travado. Eu posso mexer agora abril. Né? Abril, eu tenho que lançar as notas de abril ainda, que eu nem lancei.
por exemplo, você está vendo aqui, não tem ninguém com falta. Eu não lancei as notas de abril. Falta de APS. Não, APS não dá falta, não. Mas está no a falta campo de falta é APS. A gente está com falta em APS. Gente, é que vocês estão falando que falta 4, né? Vocês estão falando que falta 4 horas no APS, não é isso? Com falta, no campo de falta, APS, está 4 horas. Filosofia, 4 horas, teoria do... Não, é porque é o seguinte. Não, aqui, ó. Porque é o seguinte, filosofia, agendamento. O APS de vocês, ele valia 5 horas e 4 horas. Entendeu? Então, se você fez o APS, você ganhou 4 horas. O APS total, só para vocês verem aqui, ó. Quando eu faço o APS, aqui, vamos colocar a segunda etapa, vou clicar aqui. APS. O APS, ele é total de 7 horas. E agora esse APS que vocês vão fazer, ele vai ter um total de 3 horas, entendeu? Vocês vão ter que fazer o APS para um total de 3 horas. Essas horas é para o ACG? É, para as atividades complementares. Mas o estranho é que está no campo de faltas. Aí eu não sei te falar, que aí... É só na sua matéria que não... tá com falta na PS. As demais são tudo normal. Tá, mas é porque... Mas na minha matéria que tá com... Não lançou as duas notas? Só nas suas 2 matérias. E o pessoal tudo já... A Priscila e a Aquila já lançou as notas e não tem faltas na APS. Interessante, né? O campo tá limpo na matéria delas. Interessante. Aqui, ó, teoria, obrigação, filosofia, pontuação. Vamos lá. Primeiro tá travado. Olha lá, todas as horas, 4 horas. Olha lá, certinho. Vou olhar com a Priscila como é que é isso aí. Vou olhar com a Priscila e a gente resolve. Mas isso aí no meu entendimento, eram as horas que faltavam para vocês, entendeu? Uhum. Então, vamos lá, vamos continuar. O principal do Kant, eu vou mandar para vocês um texto, vocês vão fazer para mim, que chama O que é ilustração? É um texto pequeno, não é um texto grande, e eu quero que vocês me expliquem ele, que vocês entenderam. O que vocês entenderam dessa obra. E aí eu peço a gentileza o seguinte: não buscar informação da internet. Entendeu? Não buscar informação da internet. Ler o texto e fazer um texto. Eu quero um texto seu, um texto autêntico, um texto puro, entendeu? Eu não quero que vocês criem um texto baseado em informação de outra pessoa. Eu quero ver o que vocês concebem, o que vocês conseguem entender. Então, se vocês puderem fazer essa gentileza para mim, né? Eu não vou entrar no mérito, não vou entrar nos outros aspectos, né? Mas se vocês puderem tá buscando, né, o que é ilustração, o que é iluminismo, o que é esclarecimento, são todos os textos, é o mesmo texto, com nomenclatura diversa. Eu vou enviar para vocês, eu vou colocar no campo para vocês estarem fazendo. Eu quero um texto simples, que você leia e me explique o que você entendeu, o que você compreendeu ali. Pode ser? Para a gente poder dar andamento. Eu tenho aqui a figura do Kant. A figura do Kant nós passamos, é sucinta, igual eu falei, não dá para a gente poder ficar preso. E agora a gente entra no Friedrich Engels, né? O Engels também é alemão, o Engels nasceu em 1770, também ele vai ser influenciado pelo protestantismo, né? Ele vai ser da escola baseada na lógica, na filosofia histórica. Ele vai viver, assim, 61 anos,
e ele vai ter importância porque ele vai criar o idealismo alemão, né? Chamado hegelianismo. Então, assim, essa é a importância dele. Ele vai influenciar depois um alemão chamado Karl Marx, que vai influenciar todo mundo, né, com o seu socialismo utópico. Então, assim, a gente estuda ele, né, o Engels, porque ele influencia outras pessoas. Então, é tudo um efeito cascata. Idade contemporânea também? Oi? Idade contemporânea? Tudo é contemporâneo. Tudo é continuidade. Está continuando. Sim. Continua o slide aí. Eu mandei para vocês lá naquele grupinho lá do WhatsApp. Vocês pediram, eu mandei lá no WhatsApp para vocês. É um dos criadores desse idealismo, e depois ele vai ser o precursor da filosofia continental e do marxismo, tá? E aí ele tem as obras dele. Então ele começa com Fenomenologia do Espírito, Ciência da Lógica, Ciência Filosófica, Filosofia do Direito, Filosofia do Direito. Então vem a parte mais, as obras mais importantes dele, a Fenomenologia do Espírito, né? Nessa Filosofia do Espírito ele vai tratar de questões relativas à história, à religião, à estética, né? Ele vai ter suas anotações, né, das suas aulas, e depois os alunos vão publicar. Então, essa publicação interessante, que essa publicação relativa aí à filosofia, né, tem algumas delas que vão ser feitas de forma póstuma. Ele é o filósofo da totalidade, do saber absoluto, né? Ele busca o preceito do conhecimento da identidade, ele não concebe espaço para o contingente, para a diferença, né? Ele busca o estado totalitário, o estado uniforme, né? Ele buscava a formação do estado prussiano. Quem não sabe o que é a Prússia? A Prússia é a unidade territorial que depois deu origem à Alemanha, né? E à Áustria, né? O estado prussiano, ele era um dos defensores da unificação, né? E ele vai buscar, né, algumas qualificações, né, que podem ser justas ou não. O Weber, como é que era falar, ele tem fama de difícil, né? As suas teorias, elas são um tanto quanto complexas. Ele vai utilizar muito da dialética, né, da retórica. Ele vai discursar sobre a Revolução Francesa, para a qual ele identifica que a Revolução Francesa foi o primeiro momento da história onde se buscou efetivamente a liberdade na sociedade ocidental. Ele vai destacar a astúcia, como preceito da astúcia da razão, a sapiência, o escárnio da história, né, os erros que a história nos apresenta, o homem, a necessidade do homem crer, de se conduzir e crer em si, né, o homem sociedade, o homem enquanto indivíduo. E para ele tudo busca ser inteligível, né, idêntico no seu fundo com o espírito e a ideia infinita. Né? Nós somos uma representação, uma tese, uma antítese e uma síntese do movimento universal. Né? Então, assim, o Engels, tem essa ideia, né? Ele é idealista, ele vai compreender que todas as riquezas, todos os fenômenos, né, e todos os indivíduos, né, da humanidade, eles são manifestações necessárias. Aí ele utiliza até mesmo a expressão do Immanuel Kant, né, são dos conhecimentos a priori e a posteriori. E essas manifestações necessárias são inteligíveis a priori, ou seja, dentro de uma realidade única, o espírito infinito, né, a ordem ideal, como as coisas devem acontecer. Tudo que é real é racional, tudo que a gente pode ver, a gente pode compreender, a gente pode interpretar, né, tudo tem uma razão. A ideia dele é que tudo tem uma causa, uma consequência, tudo tem um porquê, né? Tudo tem uma necessidade, tudo é necessário, né? Tudo é preconizado, tudo é previamente estabelecido. Você não tem um senso só de ordem ideal, você tem um senso de ordem racional, de ordem lógica. Por que eu tenho um rei? Por que eu tenho um Estado? Por que eu tenho
rico, por que eu tenho um comerciante. Tudo tem uma lógica, tudo tem uma lógica estamentária, tudo tem uma lógica social, tudo tem uma lógica de funcionamento da sociedade, né? Você tem uma vista central das relações, né, com alguns aspectos mínimos, alguns aspectos de pormenoridade. Quais aspectos seriam esses? O homem não é mais do que a série de seus atos, ou seja, eu sou um reflexo daquilo que eu vivo, eu sou um reflexo daquilo que eu falo, eu sou um reflexo daquilo que eu faço. Né? O homem não consegue. Então, fala assim, o homem ele é um reflexo dos seus atos, da sua forma de agir. Então, volta lá na história, você vai pegar a questão da filosofia grega, a ética. A ética está pautada no quê? Na experiência de vida, da forma como você vive. Os valores éticos, eles são vivenciados. É isso que ele está dizendo aqui também. Que o homem não é mais que a série dos seus atos. Então, um homem bom, ele vive porque ele é bom, ele age de forma boa. Um homem mau, ele age de forma má. Então, o homem é um reflexo daquilo que ele vive. A grandeza é uma entidade variável, mas que, apesar de sua variação, continua sempre ser a mesma. Né? A grandeza, ela tem suas variações. Grandeza de espírito, grandeza em dimensão, grandeza em riqueza, mas tudo continua a ser a mesma coisa. A grandeza é algo inestimável, né? Você tem as suas variações de suas amplitudes, mas sempre é o mesmo contexto. Nada de grande se realizou no mundo sem paixão. Isso é uma máxima. Né? As pessoas devem estar apaixonadas. O sentido de paixão não é a paixão romântica, a paixão erótica, mas sim o sentido de vontade, de desejo, de gana. Né? Nós conseguimos transformar as coisas quando nós estamos o quê? Quando nós estamos apaixonados, quando nós estamos desejosos, sedentos por aquela coisa, por fazer aquela coisa, né? Tudo é racional. Tudo o que é racional é real. E tudo o que é real é racional. Né? Se eu penso, se eu tenho como racionalizar, se eu tenho como identificar, se eu tenho como pensar, se eu tenho... Quem ficou aqui? Alguém entrou. Agora. Ó. Se eu tenho como pensar, se eu tenho como criticar, se eu tenho como analisar, aquilo ali é real. E para ser real, eu tenho que conseguir pensar sobre, eu tenho que conseguir analisar sobre, eu tenho que conseguir racionalizar sobre. E, obviamente, o verdadeiro é o todo. Você não consegue ter uma verdade em partes. Você não existe uma verdade parcial. A verdade é plena, a verdade é integral. E dentro desse espírito absoluto dele, o Engels defendia a realidade fundamentalmente em algo não material, né, que são os valores. Ele acreditava que a realidade é um produto da evolução, uma evolução do espírito, o Geist, no alemão, o espírito universal e racional. Nós evoluímos, né, nós evoluímos com o tempo, com a vida, nós evoluímos ao longo de tempos. Né? As próprias estruturas do pensamento são consideradas como não históricas. A gente fundamenta. E, para ele, alguns espíritos são usados como avatares da razão universal, ou seja, como arcabouços que pretendem direcionar a existência em determinado sentido. Né? E cada época vai ter esse avatar, vai ter essa pessoa que vai levantar uma bandeira e vai tentar trilhar a sociedade por um determinado caminho. Né? Ele acredita nessa condição cíclica de evolução. E aí você tem os posicionamentos do idealismo. Né? Tem uma figurinha aqui, né, da evolução. O homem cresce, o homem se transforma, né, e o homem cai. Né? Então, assim, você tem várias posições de ideais. O espírito pode ser observado no desenvolvimento do processo histórico. Como que nós nos desenvolvemos? Como que nós crescemos? Basta a gente ver a história. Pega lá atrás. Nós éramos neandertais. Nós éramos homens lá da caverna, segundo os historiadores. Nós andávamos em quase como posição de quadrípede, né? Pés e mãos no chão. Depois nós passamos a andar de forma ereta. Procriamos. Com a procriação vem a formação do mundo. E aí vem a formação da sociedade. Nós tivemos várias sociedades da Mesopotâmia, sociedade egípcia, sociedade grega, romana. Né? Nós tivemos várias sociedades, estamentárias ou não, vários preceitos de guerra.
Qual que é o estado fim do homem? A luta pelo poder. Né? Todo o processo histórico, ele possui como núcleo uma dialética metafísica. É algo cíclico. Né? É algo rotineiro, você vê. Quem gosta de fazer uma analogia, por exemplo, Napoleão Bonaparte perdeu a guerra contra a Rússia por conta do inverno russo, no mesmo lugar que Adolf Hitler perdeu para a União Soviética, no mesmo lugar, no mesmo período, pelo mesmo elemento. Ninguém percebeu. Nós tivemos a Primeira Grande Guerra Mundial, que foi a guerra europeia. Logo depois nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, quase que pelas mesmas razões. A gente não consegue compreender. Nós podemos não ter tido ao longo de 60, 70 anos uma grande guerra mundial, mas nós temos guerrilhas por poder, né? O Marcuse, que é um intérprete dele, ele afirma que o sistema hegeliano buscou fazer o pensamento do refúgio da razão e da liberdade. Ele tinha o ideal da busca do homem, né, da sabedoria, da liberdade do ser humano. E essa figurinha bonitinha aqui, ela interpreta exatamente isso. Essa figurinha aqui, ela traz isso. Se vocês conseguirem depois ver ela maior, ela traz isso aqui de forma fabulosa. Você vê o desenvolvimento. É uma crítica muito boa. Se vocês conseguirem perceber, eu acho que seria uma crítica, isso aqui é a vida humana. Isso aqui é o homem desde da pré-história até os dias de hoje. É muito, muito interessante. A realidade. Né? A realidade, ela tem seus vários aspectos. Você tem a realidade do espírito, né? Que embora eu não possa ver, mas eu também não posso deixar de pensar nela. Eu tenho que viver. Ela faz parte do movimento. Né? E esse movimento do espírito é um movimento universal. É uma dialética, é espiral, né? Tudo cíclico, tudo em movimento. O espírito, o homem, ele não para. O universo não para. Né? Então, assim, a realidade, ela está em constante... Desculpa. Ela está em constante movimento e em constante transformação. Acabou a aula, né, Cris? Acabou? Já. Fácil, sério? Nossa, é muita coisa, hein? Muitos filósofos, meu Deus. Tá bom, né? Você mandou parar, parei. A gente vai ter que gravar o que cada um deles pensava para a prova. É mais ou menos, né? Nossa, Deus. Eu até canseira. Eu fui dormir tarde demais. Vocês desculpa aí abrir a boca umas 3, 4 vezes aqui na aula, porque eu dormi tarde, acordei cedo. Então, e já tem alguns dias, então ficou pesado. Vocês me perdoem aí, tá? Pessoal, eu vou parar aqui, a Thay falou, já deu, vocês vão ter outra aula também, eu também tenho outra aula. Senão eu ia continuar falando. A gente para aqui no Engel, a gente volta na próxima aula para falar disso, para dar continuidade. Brigadão, bom descanso para vocês, bom final de semana, beijos. Ao sair, escrevam um nome para eu depois lançar as presenças, tá bom? E fiquem com Deus. Tchauzinho para vocês, arrivederci, sayonara, gozamasu, paca.